Ei, meu nome é Davi. Tenho 27 anos. Até 3 semanas atrás, eu era só o assistente invisível num escritório de advocacia. O cara que trazia café e organizava pastas. Aí, numa quinta-feira, meu dedo escorregou e eu enviei sem querer uma foto provocante para minha chefe, uma mulher casada, rica, 17 anos mais velha que eu. Eu olhei para o celular em pânico, esperando ser demitido. E a resposta dela foi: "Vou estar na sua casa em 30 minutos." Quando ela entrou no meu apartamento, cheirando a perfume francês e solidão, ela disse uma coisa que mudou tudo. "Você acha que eu não percebo o jeito que você me olha? Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e me conta. Você teria dito sim? Eu nunca fui do tipo que chama a atenção. Sempre fui o cara que passa despercebido no escritório, que serve o café, que organiza as pastas, que sorri quando precisa e some quando não é mais necessário. Meu trabalho como assistente administrativo na Valença em Associados era exatamente isso: ser útil sem ser visto. E eu estava bem com isso. Tinha 27 anos, morava sozinho num apartamento pequeno que levava 40 minutos de ônibus até o centro. E minha rotina era previsível, como o barulho da cafeteira toda manhã. Acordava às 6. Tomava banho frio porque a água quente vivia queimando o chuveiro. Passava uma camisa social que comprei em promoção 3 anos atrás. E ia trabalhar. Helena Valença era minha chefe. Ela tinha 44 anos. Era casada com um empresário importante, morava num apartamento que valia mais do que eu ia ganhar em 10 vidas, e usava perfume francês que custava o meu salário inteiro. Cabelo castanho sempre preso num coque perfeito. Roupas de grife que pareciam caras só de olhar. Salto alto que fazia barulho no piso de mármore, como se marcasse o tempo. Mas tinha algo nela que eu percebia quando ninguém mais estava olhando. Uma tristeza quieta. Do tipo que mora nos cantos dos olhos quando ela pensava que estava sozinha. Eu nunca disse nada. Claro que não. Quem era eu para dizer alguma coisa? Eu era só o assistente. O cara que trazia água com gás nas reuniões e lembrava ela dos compromissos. Invisível. Até aquela quinta-feira. Eu estava em casa, final de tarde, já tinha trocado a camisa social por uma camiseta velha. Caio, meu melhor amigo, tinha mandado uma mensagem perguntando se eu ia sair no fim de semana. Eu estava tirando uma foto boba para mandar para ele. Daquelas que você faz sem pensar. De bermuda, sem camisa, só zoando mesmo. Meu dedo escorregou. Eu vi a foto sendo enviada. E o nome na tela não era Caio. Era Helena Valença. Meu coração parou. Eu olhei para o celular como se ele tivesse me traído. A foto já tinha sido entregue. 2 risquinhos azuis. Ela já tinha visto. Merda, merda, merda! Eu tentei apagar. Cliquei em apagar para todos. Mas já tinha passado mais de 1 minuto. A opção não apareceu. Respirei fundo. Tentei pensar. Tentei encontrar uma saída. Não tinha. Eu tinha acabado de mandar uma foto sem camisa, de bermuda, numa pose que claramente não era para minha chefe, para a mulher que assinava meu contra-cheque todo mês. Fiquei parado ali, segurando o celular, esperando, sei lá o quê. Uma demissão por mensagem? Um bloqueio? Silêncio eterno? O celular vibrou. Eu quase deixei ele cair. Era ela. Achei que você fosse mais cuidadoso, Davi. Minha garganta secou. Digitei e apaguei 5 respostas diferentes. Nenhuma fazia sentido. Nenhuma consertava o estrago. Outro vibe. Vou estar na sua casa em 30 minutos. Eu li a mensagem 3 vezes. 4. 5. Não fazia sentido. Por que ela viria aqui? Porque ela sabia meu endereço. Claro que ela sabia. Ela era minha chefe. Ela tinha meus dados todos no RH. Mas por que ela viria? Olhei para o relógio. 6h43 da tarde. Olhei para o apartamento. Tinha roupa suja no sofá. A pia cheia de louça. O chão que eu não varria direito fazia 1 semana. Cheiro de café requentado no ar. Levantei num pulo.
Joguei a roupa suja dentro do armário. Lavei a louça em tempo recorde, sem ligar se estava bem lavada ou não. Passei um pano no chão. Abri a janela. Joguei desodorante de ambiente que tinha ganhado no amigo secreto do ano passado. Troquei de roupa. Tirei a camiseta velha e coloquei outra, menos velha. Calcei uma calça jeans que não estava amassada demais. Passei a mão no cabelo umas 10 vezes no espelho. Eu parecia um idiota. Sentei no sofá. Levantei. Sentei de novo. Olhei para o celular. 22 minutos. Por que ela vinha aqui? Para me demitir pessoalmente? Para me humilhar? Para... O quê? Eu não entendia. A campainha tocou. Meu estômago revirou. Fui até a porta devagar, como se isso fosse adiar o inevitável. Respirei fundo. Abri. E ali estava ela. Helena Valença. Na porta do meu apartamento. Ela usava um vestido cinza claro, discreto, elegante. O cabelo solto pela primeira vez desde que eu a conhecia. Sem maquiagem pesada. Apenas um batom suave. E aquele perfume. Ela me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva. Não era decepção. Era curiosidade. Posso entrar? Ela perguntou. A voz dela era calma, mais baixa do que no escritório. Claro, sim. Desculpa. Eu me afastei, tropeçando nas próprias palavras. Ela entrou devagar, olhando ao redor. Eu fechei a porta e fiquei ali parado, sem saber o que fazer com as mãos. Desculpa a bagunça. Eu não esperava visita. Minha voz saiu tremida. Ela deu um meio sorriso. Você mora sozinho? Sim. Ela sentiu, como se isso confirmasse algo que ela já sabia. Silêncio. Eu precisava falar alguma coisa, qualquer coisa. Sobre a foto, foi um erro. Eu estava mandando pro meu amigo, Eu sei. Ela me cortou, gentil. Eu percebi. Outro silêncio. Ela se virou para mim. Mas sabe o que é engraçado, Davi? Eu não... Respondi. Só engoli seco. Eu não fiquei surpresa. Meu cérebro travou. Como assim? Ela deu 2 passos na minha direção. Devagar? Calculado? Você acha que eu não percebo? Percebe? O quê? O jeito que você me olha. Meu rosto esquentou na hora. Eu ia negar. Ia dizer que era loucura dela. Mas as palavras não saíram. Porque ela tinha razão. Eu olhava. Não era nada proposital. Não era safadeza. Era só... Eu não conseguia evitar. O jeito que ela segurava a caneta. O jeito que ela suspirava quando achava que ninguém estava prestando atenção. A forma como ela esfregava a têmpora quando estava cansada. Eu olhava porque ela parecia... humana. Mais humana do que qualquer mulher daquele escritório cheio de gente fingindo ter a vida perfeita. Não. Tentei dizer alguma coisa, mas a voz falhou. Não precisa mentir, Davi. Ela parou a meio metro de mim. Eu também olho. O mundo parou. Ela... O quê? Você lembra daquela carta que você escreveu há 2 anos, quando você ainda estava na fase de experiência? Eu lembrava. Tinha sido uma carta idiota, ingênua. Eu tinha escrito sobre como era importante trabalhar numa empresa que respeitasse as pessoas, que tratasse todo mundo com dignidade. Era o tipo de coisa que um moleque de 25 anos escreve achando que vai mudar o mundo. Eu nem sabia que ela tinha lido. Você leu aquilo? Li. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. E guardei. Por quê? Ela desviou o olhar. Porque fazia tempo que ninguém falava de dignidade comigo. Só de resultados, de metas, de aparências. Fiquei quieto. Ela respirou fundo. Meu casamento é uma mentira, Davi. Tem sido por anos. Renato e eu, a gente divide um sobrenome, uma conta bancária, e nada mais. Não era minha vez de falar. Eu sabia disso. Então fiquei quieto, só ouvindo. Eu não vim aqui para te demitir. Ela olhou para mim de novo. Eu vim porque essa foto, esse erro bobo, foi a primeira coisa real que aconteceu comigo em meses. Ela deu mais um passo. Agora estava perto demais.
Eu conseguia sentir o perfume dela, misturado com algo mais leve. Talvez sabonete. Talvez só ela. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. A voz dela ficou ainda mais baixa. Mas eu sei que quando vi aquela foto, eu não fiquei brava. Eu fiquei aliviada. Aliviada? Porque alguém me viu como, sei lá, como uma pessoa. Não como a doutora Valença. Não como a esposa do Renato. Só Helena. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ela conseguia ouvir. Ela levantou a mão devagar, quase tocando meu rosto, mas parou no meio do caminho. Você tem medo de mim, Davi? Tenho, respondi sem pensar. Por quê? Porque você é você. E eu sou eu. Ela sorriu de novo, mas dessa vez era um sorriso verdadeiro. Você acha que isso importa? Importa para todo mundo. Mas importa para você? Eu não respondi, porque a resposta era não. Não importava que ela fosse rica. Não importava que ela fosse minha chefe. Não importava que ela fosse casada ou 17 anos mais velha. Naquele momento, ela era só uma mulher cansada de fingir. E eu era só um cara que enxergava isso. Ela finalmente encostou a mão no meu rosto. A pele dela era macia, quente. Eu não devia estar aqui, ela sussurrou. Eu sei. Mas eu não quero ir embora ainda. Então não vá. A gente ficou ali, parados, por tempo demais. Ou tempo de menos. Eu não sei. Ela se afastou um pouco, mas não tirou a mão. Você pode me oferecer um copo d'água? Claro! Fui até a cozinha. Peguei um copo. Enchi de água da geladeira. A mão tremendo um pouco. Quando voltei, ela estava sentada no sofá, olhando pela janela. Entreguei o copo. Ela tomou um gole pequeno. Obrigada. Sentei do lado dela, mantendo uma distância segura. Ou tentando. Davi? Sim? Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Pensei na pergunta. Acho que sim. Todo dia. Ela olhou para mim. Então a gente é mais parecido do que você imagina. A gente ficou em silêncio de novo. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas cansadas finalmente podem parar de fingir. Ela terminou a água e colocou o copo na mesinha de centro. Eu preciso ir. Tudo bem. Mas nenhum dos dois se mexeu. Ela olhou para mim de novo. Você vai contar para alguém? Não. Por quê? Porque não é da conta de ninguém. Ela sorriu. Aquele sorriso triste de novo. Você é diferente, Davi, de verdade. Você também. Ela ficou me olhando por mais alguns segundos. Então se levantou. Eu levantei junto. A gente caminhou até a porta devagar, como se os dois quisessem adiar o inevitável. Ela parou com a mão na maçaneta. Amanhã no escritório? Vai ser normal, completei. Você é minha chefe. Eu sou seu assistente, como sempre foi. Ela assentiu. Mas antes de abrir a porta, ela se virou e me beijou no rosto. Bem devagar. Perto demais da boca. Boa noite, Davi. E saiu. Fiquei parado ali, com a mão no rosto, sentindo o calor onde os lábios dela tinham encostado. Fechei a porta. Encostei nela. E fiquei ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, cheguei no escritório como sempre. 7h30. Camisa social. Gravata que nunca ficava direito. Helena já estava lá. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça, profissional, distante. Bom dia, Davi. Bom dia, doutora Valença. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse estado no meu apartamento há menos de 12 horas. Mas quando ela passou por mim para pegar um documento, nossos dedos se tocaram. Por meio segundo. E ela olhou para mim. Só um olhar. Mas foi o suficiente para eu saber que nada ia voltar a ser como antes. Marília, minha colega de trabalho, percebeu. Ela sempre percebia tudo. Você tá estranho hoje, ela disse enquanto organizava uns papéis. Tô não. Tá sim, você tá
Diferente. Deve ser falta de sono. Ela me olhou com aquela cara de quem não acreditava em nada, mas não insistiu. A semana passou devagar. Helena e eu não trocamos mais do que o necessário. Reuniões, documentos, recados, tudo profissional, tudo distante. Mas toda vez que a gente ficava sozinho por 2 segundos, o ar mudava. Ficava pesado, carregado. Como se a gente tivesse um segredo que ninguém mais sabia. E a gente tinha. Até que na sexta-feira, no final do expediente, meu celular vibrou. Era ela. Você vai estar em casa hoje à noite? Eu olhei para a mensagem por 1 minuto inteiro. Digitei. Vou. Posso passar aí? Meu coração disparou de novo. Pode. 3 pontinhos apareceram. Depois sumiram. Depois voltaram. Obrigada. E foi só. Saí do escritório mais cedo. Passei no mercado, limpei o apartamento de novo, troquei o lençol da cama mesmo sem saber se ia precisar. Tomei banho. Passei desodorante 2 vezes. Quando ela tocou a campainha, às 8 da noite, eu já estava esperando. Abri a porta. Ela estava diferente. Calça jeans, blusa simples, sem salto, cabelo solto, quase normal. Quase como uma pessoa qualquer. Oi, ela disse baixinho. Oi. Ela entrou sem esperar convite dessa vez. Fechei a porta. Você quer? Comecei, mas ela me cortou. Davi, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Ela respirou fundo. Eu não consigo parar de pensar em você. As palavras saíram rápidas, como se ela tivesse segurado elas a semana toda. Eu também não, respondi, porque era verdade. Ela sorriu, mas parecia quase dolorido. Isso é errado. Eu sei. Eu sou casada. Eu sei. Eu sou sua chefe. Eu sei. Eu sou 17 anos mais velha que você. Eu sei disso também. Ela deu um passo na minha direção. Então por que eu não consigo ir embora? Porque você não quer. E você? Eu também não. Ela fechou a distância entre a gente, devagar, calculado, como se estivesse me dando tempo para recuar. Mas eu não recuei. Ela encostou a testa na minha. Isso vai dar errado, ela sussurrou. Provavelmente. Alguém vai descobrir. Talvez. Eu vou te machucar. Eu sei. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Mas eu não consigo parar. Então não para. E ela me beijou. Não foi como nos filmes. Não foi perfeito. Foi nervoso, trêmulo. Como se os 2 estivessem fazendo algo que sabiam que era proibido, mas não conseguiam evitar. Quando a gente se afastou, ela tinha os olhos fechados. Merda! Ela sussurrou. É. Ela abriu os olhos e me olhou. A gente não pode fazer isso de novo. Não. Mas a gente sabia que era mentira. Ela ficou mais 1 hora. A gente conversou. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre como era estranho se sentir vivo de novo depois de tanto tempo. Quando ela foi embora, dessa vez, não teve beijo de despedida. Só um olhar. Um olhar que dizia tudo. Na semana seguinte, a tensão aumentou. Renato, o marido dela, apareceu no escritório. Ele era alto, bem vestido. Sorria para todo mundo, mas o sorriso nunca chegava nos olhos. Ele cumprimentou Helena com um beijo no rosto. Formal. Frio. E me olhou. Não foi nada demais. Só um olhar rápido. Mas deu para perceber. Ele estava medindo, avaliando. Você deve ser o Davi, ele disse estendendo a mão. Sim, senhor, prazer. Aperto de mão firme, forte demais, como se fosse um aviso. Helena fala muito de você. Diz que você é muito eficiente. Eu tento, ele sorriu. Ótimo. Eficiência é importante. E saiu. Helena me olhou de longe, e eu vi medo nos olhos dela. Medo de verdade. Porque a gente sabia que mais cedo ou mais tarde, alguém ia perceber. E quando percebesse, a gente não fazia ideia do que ia acontecer. Naquela noite, Helena me ligou. Era quase meia-noite. Você tá acordado? A voz dela saiu baixa, cansada. Tô. Silêncio do outro lado. Ele sabe, ela disse. Meu estômago gelou.
Tem certeza? Não. Mas ele tá diferente, mais atento, faz perguntas, observa. O que você quer fazer? Outro silêncio. Eu não sei, Davi. Eu precisava ouvir sua voz. A gente ficou na linha por 20 minutos, sem falar quase nada. Só respirando. Só existindo do outro lado. Quando ela desligou, eu fiquei olhando para o teto até o sol nascer. Marília me encurralou na copa no dia seguinte. Você tá saindo com alguém? Não. Mentira. Você tá com cara de quem tá saindo com alguém. Para, Marília. Ela cruzou os braços. É casada, né? Meu coração pulou uma batida. Do que você tá falando? Relaxa. Eu não vou contar pra ninguém. Mas eu conheço essa cara. Meu primo teve a mesma quando se meteu com a vizinha. Não é isso. Então é o quê? Eu não respondi. Ela suspirou. Só toma cuidado, tá? Essas coisas nunca terminam bem. E saiu, deixando eu ali com um nó na garganta. Helena começou a mandar mensagens à noite. Nada demais, só coisas. Você já reparou como a cidade fica mais silenciosa depois da meia-noite? Eu vi uma música hoje que me lembrou você. Às vezes eu me pergunto como seria se a gente tivesse se conhecido em outra vida. E eu respondia. Porque eu também pensava nisso. Em outra vida, talvez a gente pudesse ter sido algo normal, algo que não precisasse se esconder. Mas nessa vida, a gente era um segredo. E segredos sempre pesam. 2 semanas depois, ela apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Ainda estava de camisa social, gravata frouxa. Toquei a campainha do meu próprio prédio achando que era engano. Mas era ela. E ela estava chorando. Helena! Ela entrou rápido, antes que alguém pudesse ver. Fechei a porta. O que aconteceu? Ela não respondeu. Só veio para cima de mim e me abraçou. Forte, desesperado. Eu abracei de volta, sentindo ela tremer. Ele perguntou. Ela sussurrou no meu pescoço. Renato perguntou se eu estava tendo um caso. Merda. E você disse que não, que ele estava louco. Ela se afastou, limpando as lágrimas. Mas ele não acreditou. Eu vi nos olhos dele. Ele tem provas? Não, mas ele está procurando. A gente ficou ali, parados, sem saber o que fazer. Talvez a gente devesse... Comecei. Parar? Ela completou. É. Ela olhou para mim. Você quer parar? Não. Respondi rápido demais. Mas talvez seja o certo. Desde quando a gente se importa com o que é certo? Ela tinha razão. Se a gente se importasse, nada disso teria começado. Ela encostou a testa na minha de novo. Só mais um pouco, ela sussurrou. Deixa eu ter só mais um pouco. E eu deixei, porque eu também queria. Naquela noite, pela primeira vez, a gente cruzou a linha que tinha jurado não cruzar. Não foi planejado. Não foi romântico como nos filmes. Foi apenas inevitável. Como água descendo ladeira. Como respirar. Depois a gente ficou deitado no escuro, sem falar nada. Ela traçava círculos no meu peito com o dedo. Eu devia me sentir culpada, ela disse, baixinho. E não sente? Sinto, mas menos do que eu imaginava. Virei para olhar para ela. O rosto dela estava tranquilo. Pela primeira vez em semanas, ela não parecia cansada. Você se arrepende? Perguntei. Ela pensou antes de responder. De muita coisa na minha vida. Mas disso? Não. E me beijou de novo. Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e terror. No escritório, a gente mal se olhava. Profissional. Distante. Mas de noite, ela aparecia. Nem sempre ficava. Às vezes era só para conversar. Para respirar longe da vida perfeita que ela tinha que fingir ter. Mas Renato estava apertando o cerco. Ele começou a aparecer mais no escritório. Sempre com uma desculpa qualquer. Sempre observando. Um dia, ele me chamou para uma conversa. Davi, certo? Sim, senhor. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos. E você gosta?
Gosto, sim. Ele sorriu. Aquele sorriso que não chegava nos olhos. Helena é uma ótima chefe, não é? É. Exigente, mas justa. Sim, senhor. Ele me estudou por um segundo que pareceu durar 1 hora. Você é solteiro? A pergunta me pegou de surpresa. Sou. Namorada? Não. Ele assentiu, como se estivesse registrando a informação. Entendo. Deve ser difícil encontrar tempo para a vida pessoal trabalhando tanto, né? Às vezes. Pois é. Às vezes a gente fica tão focado no trabalho que esquece de viver. Ele deu um tapinha no meu ombro. Cuida disso, rapaz. Não deixa a vida passar. E saiu. Meu coração estava disparado. Ele sabia. Talvez não tivesse certeza, mas ele sabia. Naquela noite contei para Helena. A gente estava no meu sofá, ela com a cabeça no meu colo. Ele tá testando você, ela disse. Para ver se você entrega alguma coisa. E o que a gente faz? A gente para de se ver. As palavras doeram mais do que eu esperava. É isso que você quer? Ela não respondeu imediatamente. Não, mas é o que a gente precisa fazer. Por quanto tempo? Até as coisas esfriarem. E se não esfriar? Ela se sentou e me olhou. Davi, a gente sempre soube que isso não ia durar para sempre. Eu sei. Então vamos ser espertos. Vamos sobreviver a isso. Mas nenhum dos dois acreditava nisso. 2 semanas sem se ver foram piores do que eu imaginava. As mensagens pararam. As ligações pararam. No escritório, ela mal olhava na minha direção. E eu me sentia vazio. Como se tivesse perdido algo que nunca tinha sido meu de verdade. Caio percebeu. Mano, você tá acabado. Tô não. Tá sim, você parece um zumbi. É só trabalho. Trabalho uma ova. Você tá com cara de quem levou um pé na bunda. Ele não tava errado. Mas eu não podia contar. Pra ninguém. Então só engoli seco e mudei de assunto. Foi Marília quem acabou forçando a barra. Ela me chamou num canto, longe de todo mundo. Você ainda tá saindo com ela? Fiquei quieto. É a Helena, né? Meu silêncio confirmou. Ela suspirou fundo. Meu Deus, Davi. Da própria chefe? Marília, por favor. Eu não vou contar, mas você precisa terminar isso. Agora. Já terminei. Ela me olhou com pena. Então por que você tá com essa cara? Eu não tinha resposta. Helena apareceu na minha porta numa quinta-feira, quase 10 da noite. Ela estava diferente. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado, sem maquiagem. Eu não aguento mais. Foi a primeira coisa que ela disse. Helena, não, deixa eu falar. Ela entrou, fechou a porta e me encarou. Eu tentei. Eu juro que tentei. Mas eu não consigo fingir que você não existe. Seu marido? Eu não me importo. Helena, você tem que se importar. Por quê? Ele não se importa comigo. Ele se importa com a imagem, com o status, com o que as pessoas vão pensar. Ela deu um passo na minha direção. Mas você se importa comigo. De verdade. Claro que eu me importo. Então não me manda embora de novo. Ela estava pedindo, implorando. E eu não era forte o suficiente para dizer não. A gente passou a noite conversando. Sobre tudo. Sobre como a vida dela tinha virado uma mentira. Sobre como ela tinha se casado jovem achando que ia ser feliz. Sobre como percebeu, anos depois, que tinha trocado liberdade por segurança. Eu nem lembro mais quem eu era antes, ela disse. Antes de virar a esposa do Renato. Antes de virar a doutora Valença. E quem você quer ser? Ela sorriu. Alguém que não precisa fingir o tempo todo. De manhã, quando ela foi embora, a gente sabia que tinha tomado uma decisão. A gente não ia parar. Não importava o risco. Não importava as consequências. A gente ia continuar até o universo forçar a gente a parar. Renato descobriu 3 semanas depois. Não foi nada óbvio. Não teve flagrante. Não teve prova. Mas ele sabia. Helena me contou numa ligação tarde da noite, a voz tremendo. Ele me confrontou. Disse que sabia que tinha alguém.
E você negou? Neguei. Mas ele não acreditou. O que ele vai fazer? Não sei. Ele disse que a gente precisa conversar. Que a gente precisa resolver as coisas. Ela soluçou. Davi, eu tô com medo. Vem pra cá. Não posso. Ele tá aqui. Amanhã, então. Tá. Mas ela não apareceu no dia seguinte. Nem no outro. Nem no outro. Uma semana inteira sem notícias. As mensagens não eram entregues. As ligações caíam direto na caixa postal. No escritório, ela faltou 3 dias seguidos. Quando voltou, estava diferente. Mais fechada, mais distante. Ela me evitava completamente. Até que num final de tarde, quando todo mundo já tinha ido embora, ela me chamou na sala dela. Fechou a porta. E me abraçou. Forte. Desesperado. Desculpa, ela sussurrou. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá tudo bem. Não tá. Eu deixei ele me assustar. Eu deixei ele me controlar de novo. Ela se afastou segurando meu rosto. Mas eu não aguento mais. Eu não aguento fingir que não sinto nada por você. O que você tá dizendo? Que eu vou sair de casa. Que eu vou pedir o divórcio. Meu coração parou. Helena, você tem certeza? Não. Mas eu também não tenho certeza de nada mais na minha vida. Menos de uma coisa. O quê? Que quando eu tô com você, eu me sinto viva. E faz tanto tempo que eu não me sinto assim. Ela me beijou. E pela primeira vez, não tinha medo naquele beijo. Não tinha culpa. Só tinha certeza. Os meses seguintes foram os mais difíceis. Renato não aceitou o divórcio pacificamente. Ele lutou, ameaçou, tentou usar todos os recursos que tinha. Mas Helena se manteve firme. E eu fiquei do lado dela. Não publicamente. Não de um jeito que as pessoas pudessem apontar dedos. Mas ela sabia. Ela sempre soube que eu estava ali. Quando tudo finalmente se resolveu, quase 1 ano depois, a gente não virou um casal de filme. Não teve final feliz embrulhado com laço. A vida continuou sendo complicada. Ela perdeu amigos. Renato se certificou disso. Eu enfrentei olhares no escritório, comentários baixos, gente que achava que sabia a história toda sem saber de nada. Mas a gente continuou. Porque no final do dia, quando o mundo todo estava quieto, quando ela encostava a cabeça no meu ombro e eu sentia ela respirar, nada mais importava. Hoje, 2 anos depois daquela foto errada, a gente ainda tá junto. Ela não mora comigo. A vida dela ainda é complicada demais para isso. Mas algumas noites, a luz da varanda dela fica acesa. E eu sei que é o sinal. Que ela quer me ver. Que ela precisa de mim tanto quanto eu preciso dela. A gente nunca virou aquele casal que posta foto junta. A gente nunca teve aquele namoro que todo mundo admira. Mas a gente tem o que sempre teve desde o começo. Verdade. Nas pausas. Nos silêncios. Nos olhares que dizem mais do que 1000 palavras. E talvez isso seja o suficiente. Talvez sempre tenha sido.